Bom dia, garotada do 8º ano, garotada esperta e estudiosa. Hoje nós teremos mais uma aula de geografia feita especialmente para você, estudante, e por isso já organize os seus materiais. Enquanto nós já desejamos um bom dia, já quase tarde, né? Para os professores, guerreiros e parceiros que já estão no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. E nós já vamos rapidamente colocar na tela o tema da aula de hoje. A América através da representação cartográfica. E para ministrar essa aula, já está aqui do lado o professor de Geografia, Antônio Russo. Bom dia, prof. Bom dia, professor Carlos. Bom dia aí aos alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula aí do 7º ano, dos anos finais, do ensino fundamental. A última aula do 2º bimestre de Geografia e do 1º semestre. Aí a partir de amanhã vocês vão estar de férias merecidas para um descanso, né, uma reflexão aí, certo, professor Carlos? Certo, vamos lá então, galerinha do 8º ano, já vamos colocar na tela as habilidades que nós iremos trabalhar com vocês. Interpretar e elaborar cartogramas, mapas esquemáticos e anamorfoses geográficas, com informações geográficas acerca da América e da África. Unidade temática, formas de representação e pensamento espacial, objeto do conhecimento, cartografia, anamorfose, croquis e mapas temáticos da América e da África. E para que você já possa ir se ligando na aula de hoje, preste atenção no vídeo. Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegamos ao último objetivo, o 17, Parcerias e Meios de Implementação. De acordo com ele, temos que fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Se você assistiu aos outros vídeos, deve ter percebido que os objetivos são ambiciosos e desafiadores. Para alcançá-los, esforços solitários ou desarticulados não seriam suficientes. Não é difícil perceber que há grandes disparidades entre os países. Alguns possuem muitos recursos financeiros, tecnologia, experiência e conhecimento técnico-científico, ao passo que outros sofrem com adversidades, como crises internas, desigualdade e falta de expertise. Por isso, o grande foco desse objetivo é promover a cooperação. A troca beneficia a todos. Afinal, um mundo sem fome, sem pobreza, com uso sustentável dos recursos naturais, todos estes objetivos contemplados pelos ODS, é um mundo que favorece tanto os países desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento e os menos desenvolvidos. A cooperação deve acontecer nas mais diferentes áreas, dada a universalidade de temas englobados pelos ODS. Nesse sentido, podemos dividir as metas relacionadas ao Objetivo 17 em 5 eixos: finanças, tecnologia, capacitação, comércio e questões sistêmicas. O eixo das finanças ressalta a necessidade de mobilização de recursos financeiros para os países em desenvolvimento e regimes de promoção de investimentos para os países menos desenvolvidos. Um dos meios para isso é a chamada Assistência Oficial ao Desenvolvimento, que define percentuais mínimos da renda nacional bruta dos países mais ricos a serem direcionados para esse fim. O eixo da tecnologia trata sobretudo da promoção de desenvolvimento, transferência, disseminação e difusão de tecnologias entre os países, em condições favoráveis e inclusivas. O eixo da capacitação faz menção à sua implementação, eficaz e orientada, em países em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais para implementar todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, em seus mais diferentes setores. O eixo do comércio trata, por exemplo, da promoção de um sistema multilateral de comércio mais equitativo, aberto e com maior participação dos países menos desenvolvidos, sob o manto da Organização Mundial do Comércio.
As chamadas questões sistêmicas são divididas em coerência de políticas e institucional, parcerias multissetoriais e dados, monitoramento e prestação de contas. Resumidamente, a primeira foca em se alcançar um mundo de maior estabilidade, onde haja sinergia de esforços, porém com respeito ao espaço político de cada país e às suas particularidades. A segunda ressalta a importância da parceria do poder público com atores não estatais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros. Isso pode ser feito por meio de parcerias público-privadas e com a sociedade civil. Por fim, a terceira é bastante relacionada ao IBGE. Ela visa reforçar o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento, inclusive para os países menos desenvolvidos e pequenos estados insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência, localização geográfica e outras características relevantes em contextos nacionais. Afinal, apenas com dados fiéis à realidade é possível monitorar o real andamento dos ODS. O IBGE já atua nessa seara há algum tempo, por meio de atividades de capacitação em países africanos, como Cabo Verde e Senegal, que contam também com o apoio da Agência Brasileira de Cooperação e do Fundo de População das Nações Unidas. O ODS 17 é a constatação de que os problemas mundiais afetam a todos, independente do poder financeiro, militar ou tecnológico dos diversos estados que compõem o globo. Por isso, devem ser enfrentados por todos, cada qual na medida da sua capacidade. Aqui, vale a máxima de que juntos somos mais fortes. É isso aí, a série do IBGE Explica especial sobre os ODS chega a seu fim. Esperamos que tenha gostado. Fique de olho no nosso canal e nos outros vídeos do IBGE Explica. Até a próxima! Bom, legal, né? Porque esse aí é o último vídeo aí da ODS, que é o 17, né? São 17 objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, né? Nós não mostramos todos, vamos mostrar mais no segundo semestre, que esse se encaixa bem nessa aula que nós vamos ter agora falando do continente americano, né? Isso aí tanto para o continente americano, também para o continente africano principalmente. Então essa questão de parceria e implementação baseado nos 5 eixos tratados no vídeo, principalmente quando fala em questões de finanças, dados e tecnologia, é de suma importância. Então essa parceria entre os países em desenvolvimento e entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento tem que acontecer, deve acontecer, para ter o quê? Uma equidade em todos os continentes. Talvez seja uma utopia, mas não é uma impossibilidade de ser feito. É só ter boa vontade, tá certo? Bom, vamos aí ver alguns dados aí do continente americano. Eu sempre gosto de apresentar primeiro a sua localização. Então nós temos aí o planisfério, né, mostrando aí a localização dos continentes, e aí nós temos ao norte, né, mostrando aí a seta, né, a região do Ártico, né, na relação aí com a América, né, a gente tem aí na região oeste, nós temos o Oceano Pacífico, a leste da América nós temos o Oceano Atlântico, né? E para finalizar nós temos, exatamente, opa, passei um risco aí, mas o meu grande parceiro aqui, o Leandro, já colocou a seta. Ao sul nós temos aí a Antártida. Então a localização do continente americano, bem extenso, né, na sua latitude, né, do hemisfério norte até o hemisfério sul, né, que vai até o Polo Ártico ao Antártida, né? E nós temos aí também a longitude aí bastante extensiva, aí dando destaque aí para os maiores países, né, em área, né, que é os Estados Unidos, o Canadá e o Brasil, tá certo? Então essa localização, quando a gente observa o planisfério mundial, né, a gente sempre, né, olhando assim, a gente verifica ele do lado oeste do mapa, mas sempre lembrando, né, a Terra, né, sua forma oficial, que chamamos de geóide, né, na sua, né, circunferência. Então, né, nós não temos lá lado esquerdo, lado direito, em cima e embaixo, e sim, né, os hemisférios que nós tratamos aqui com vocês nas aulas de geografia. Vamos lá para a próxima tela, que já vamos ter aí um mapa, né, e citado aí o globo terrestre, né, e aí a gente vê em destaque em verde o continente americano, né? Então ao norte, América do Norte, na parte central, América Central, né, dividida entre istma, né, que são os arquipélagos, e a parte aí
desculpa, a istma, que é a parte aí do continente, né, de terra, e a parte aí dos arquipélagos, e nós temos aí a América do Sul, né, e aí tem o istmo central ligando aí a América do Norte com a América do Sul. Então, fisicamente é um continente só, politicamente aí dividido em 3 partes: América do Norte, América Central e América do Sul. Vamos lá para a próxima imagem. Aí nós temos aí a parte, né, de uma imagem de satélite do continente americano, destacando aí o seu relevo, né? Então as partes aí em verde são regiões mais planas, né? As partes mais claras, principalmente quando a gente observa na parte oeste, né? Nós temos aí a Cordilheira dos Andes, né? Então a gente acaba vendo uma parte mais clarinha aqui, né, as altas regiões aí da Cordilheira dos Andes, né? Na parte mais do América do Norte aqui nós temos aí as cadeias montanhosas, né? Então, né, temos aí planícies, planaltos aí bem distribuídos e bem caracterizados nesta imagem de satélite do continente americano. Vamos lá para a próxima imagem. Aí nós temos aí, né, coloquei aí um destaque, né, como eu fiz semana passada com a África, né, que nós vimos a África. Aí nós temos o destaque do continente americano, os biomas da América, né? Então a gente vê, né, que por ter aí, né, uma extensão latitudinal muito, né, extensiva aí de polo a polo, né, a variação, né, de biomas que nós temos aí no nosso continente, né? Então a região lá mais ao norte nós temos as tundras, né, que mostra aí nessa corzinha aí azul clarinha, né, um esverdeado aí, a taiga, né, mais escura, né, as formações aí das florestas, né? Aí nós temos aí a floresta temperada de folha larga, a estepe temperada, mais aí no hemisfério regiões temperadas, a subtropical, que nós também temos. Então nós temos aí uma diversidade, aí, desertos, regiões mais úmidas, né, como a nossa floresta aí da equatorial, que é a floresta amazônica, como também temos a Mata Atlântica, que aí tem uma diversificação, né, quanto às suas espécies. A gente observou nesse mapa, né, que pela questão principalmente da latitude do continente, a diversificação da vegetação aí, que aí a gente introduz aí os biomas, ele é bem, né, vasto, né? Então, interessante isso. Alguns continentes, quando a gente estuda aí os seus biomas, eles têm algumas características. A gente viu o continente africano, por exemplo, né, com poucos, né, principais biomas, né? Se fizer uma comparação com a América, vê que a quantidade é bem menor, porque, né, o continente africano está mais localizado, né, próximo aí da zona intertropical, que é a parte mais quente do planeta, tá certo? Quando a gente viu lá, a gente observou bem a localização do continente africano. Já o continente americano não, ele já tem um destaque maior, aí, uma diversificação dos seus biomas, né, principalmente por causa, né, dessa extensão latitudinal aí, né, que acaba, né, colocando aí nas 3 zonas térmicas, tanto no hemisfério norte, como também no hemisfério sul. Vamos lá para a próxima tela, aí nós vamos ter um outro mapa. Aí já é uma questão, né, de uma divisão, que a gente pode falar é uma divisão étnica, que pode ser também uma divisão econômica, né, uma divisão histórica, também com o professor Carlos, que ele pode falar também alguma coisa sobre isso. A América anglo-saxônica em verde, que temos aí o Canadá e os Estados Unidos, e a América Latina em azul, né? Então, quando denominamos aí a América anglo-saxônica, né, o processo aí do anglicanismo, a religião anglicana, né, os saxões, né, que são os povos lá, principalmente da região lá do Reino Unido, do norte da Europa, né? Então, essa formação de denominação América anglo-saxônica, tendo a sua língua oficial em inglês, mas a gente sabe que o Canadá tem 2 línguas oficiais, fala o francês, que é uma língua latina, junto com a língua inglesa, né? Tem características socioeconômicas diferentes dos outros países da América, né? Até considero que é mais essa questão, né? Mais o processo de colonização. Tem que lembrar que tanto o Canadá como os Estados Unidos tiveram uma colonização de subsistência, aquela que nós chamamos também de povoamento, né? Já aqui na América Latina, tivemos aí os povos sendo colonizados por exploração, né? Tem as línguas latinas como as principais, que é o português,
o espanhol e o francês, mas tem alguns países que falam inglês também na América Latina, falam o holandês, que não é uma língua latina, né, professor Carlos? Então não é só uma questão histórica, né, uma questão de línguas, né? Tem uma questão também econômica aí também, né? Tem questão econômica e também tem questão do italiano também, né? Que é uma língua latina. Então, todos vieram do latim. Então, galerinha, quando nós voltamos lá para as disciplinas do 7º ano, aí a gente vê, né, a questão do desenvolvimento do inglês lá na América do Norte, né? Os puritanos, né, que saíram da Inglaterra e foram viver na América, né? Aquela questão do direito manifesto, que eles acreditavam que a América seria para eles. Então, a América do Norte foi ali povoada por ingleses, por isso a língua anglo-saxônica, a língua inglesa. América Central, América do Sul, nós vamos ter os espanhóis e os portugueses. Então, por isso que o Brasil, ele no começo, era o português de Portugal. Agora nós temos um português um pouco diferente. Português, né? Brasileiro, né? Vamos dizer assim, né? Já teve muitas discussões aí com as línguas aqui, né, vindas aí de Portugal, né, pela diferenciação, né, de como a gente fala aqui, como se fala em Portugal e outros países, que são países aí que têm a língua oficial, né, de Portugal. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver climas e correntes marinhas aí da América, né? Vejam que há uma maior distribuição climática também por causa dessa questão aí de maritimidade, né, e continentalidade que a gente tem muito forte no continente americano, né? Então nós temos aí uma diversificação maior de climas, né, em relação ao continente africano, que estudamos semana passada. Então está lá em vermelho, destacando lá a região equatorial, né, a região lá, né, no laranja aí a tropical, né, as regiões lá próximas dos trópicos, né, no hemisférios norte e sul nós temos a subtropical. Aí temos os desertos aí, que é amarelo mais escuro, o semiárido, que a gente tem também, né, nas regiões da América, né, tanto na América do Norte como também na América do Sul, né, um clima mediterrâneo, né, muito próximo do clima mediterrâneo europeu e do continente africano, um clima mais temperado, que é aquele clima lá principalmente que tem muito, né, no hemisfério norte, na Europa, né, no frio, né, aí são regiões mais frias, né, próximas aí do polo, né, e nós temos a polar, que é uma das regiões que temos aí a vegetação da tundra no hemisfério norte, lá mostrando lá em roxo, e o frio da montanha, né, regiões aí com elevadas altitudes, como temos lá, né, em algumas regiões das cadeias montanhosas no norte e na Cordilheira dos Andes, na região aí da América do Sul, tá? Que aí são regiões de picos mais elevados, e aí tem lá a projeção de neve e muito frio. Certo, pessoal? Na próxima nós vamos ter aí uma atividade, né, professor Carlos? Vamos para a atividade, galerinha. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Atividade na tela. Escreva no chat as 4 regiões da América Latina que estão numeradas. Olha só, tem as setinhas ali que está ajudando vocês na numeração. Então, escreva no chat as 4 regiões da América Latina que estão numeradas. Dedinho no teclado, 1 minuto, já voltamos. Participe!
Voltamos para a interação. Professor Antônio, a galerinha aqui está pensando nas férias, né? Estão reduzindo um pouco aqui a participação no chat, mas tem participações aqui. Parabéns aos estudantes que estão participando. Professor Antônio, alguns estão falando aqui da Amazônia, América Andina. Vamos ver aí o resultado dessa atividade? Vamos lá, né? Já pensando nisso, né? Numa última aula, a projeção do pensamento nas férias, aí eu coloquei aí uma devolutiva aí já indicando as regiões, né? A gente tem que lembrar que são regiões aí da América Latina. Então temos aí o número 1, que em vermelho, que é a América Andina, por causa aí dos países que têm a Cordilheira dos Andes. Aí nós temos a 2 em verde, América Platina. Nós temos lá ao norte, em roxo, o México, né, porque é somente ele aí como número 3. E a parte lá acima, o número 4, né, no centro das Américas, né, América Central Insular, que é a número 4, né, que está lá numa coloração a laranja, e é América Insular porque são formações de ilhas e arquipélagos, né? Então, com essa formação nós chamamos de insular. Então, a América Central ela tem 2 divisões, né? Ela tem seu istmo, né, como a sua América Central continental, e a formação das ilhas e dos arquipélagos aí como América Insular. Certo, pessoal? Vamos dar sequência aí para os dados aí do continente americano. Vamos para a próxima tela. A gente vai ver uma anamorfose aí, ó. Anamorfose, a gente já viu em aulas anteriores, né, vários modelos de anamorfose. Aqui é uma anamorfose da população total. Então, a principal característica da anamorfose é mostrar, né, através, né, da quantidade, né, na qual se deseja. Então, eu quero saber os países que têm a maior quantidade populacional no seu total. Então, vão se destacar quem aí? Os Estados Unidos, né, que tem a maior população do continente americano, depois aí vem o Brasil e vem o México. Então a gente observa que os continentes eles não estão, né, no seu tamanho original, e sim no seu tamanho na quantidade da população total. É isso que um mapa de anamorfose quer mostrar. Então quando você pega um mapa de anamorfose, ele não vai estar mostrando as áreas dos países, vai estar mostrando o tema a ser abordado. E, logicamente, se você pega lá o maior PIB do mundo, vai aparecer os Estados Unidos lá com tamanho maior, junto com a China, países da Europa, e aí dependendo aí do PIB, né, lógico que isso é feito através de uma escala, não é feito assim, né, de qualquer jeito, tá? Sempre se faz aí um trabalho em escala, tá? Vamos lá para a próxima tela, a gente vai ver um outro mapa de anamorfose, e aí ele já dá um outro tema que é a população urbana, onde que nós temos aí, né, em países com maior população urbana. E de novo aparece aí os Estados Unidos em destaque, né, também o Brasil e também o México, que a gente vê pela legenda, como também vemos na população total, pela coloração, né, a quantidade de população, né, urbana que nós temos, né, nos respectivos países, isso dados em milhares, tá? Logicamente, né, países que têm milhões de habitantes vão ter aí a quantidade de milhões. Então, o interessante é que boa parte dos mapas de anamorfose, ele só altera o tamanho desses países que são mostrados de acordo com, né, o tema, o título abordado no mapa. Agora, o interessante é que esses do IBGE, eles têm uma facilidade maior, porque além, né, da deformação do tamanho, tem as cores. Então, quanto mais escuro, maior a quantidade. Então, isso que é interessante retratar, porque nem todos os países de anamorfose demonstram dessa maneira. Vamos lá para a próxima tela. E aí nós temos aí a anamorfose, que mostra aí o PIB. Ó, lembra que eu falei? Ó, e o PIB dos Estados Unidos, então aparece aí, né, um enorme tamanho dos Estados Unidos, né, no seu PIB. Depois vem aí o Brasil e o México. Né, a gente está observando aí que são, né, sempre Estados Unidos, Brasil e México em destaque. Já pode ir para o outro mapa, que a gente vai ver uma outra anamorfose, e aí nós estamos vendo aí a renda per capita, que é a divisão do PIB pela população. E aí a gente vai aparecer os Estados Unidos, né, porque tem lá um PIB lá de mais de 15 trilhões de dólares, né, dividindo aí pela sua população, ele vai aparecer em destaque.
né, a gente vê aí que o Brasil está até em amarelo, né, por causa da sua renda per capita ser bem menor. Vamos lá para outro mapa, mostrando rapidinho que a aula já está acabando. Produção de petróleo, e aí nós temos outros países, né, tem destaque dos Estados Unidos, né, e em segundo patamar aí o Canadá, o México, a Venezuela e o Brasil. E o último mapa que nós temos é o da Covid aí. Vamos lá, casos de Covid de 2020, e aí está aparecendo os Estados Unidos em destaque, junto aí com vários países da América do Sul e da América Central. Certo, pessoal? Entra no Saiba Mais rapidinho, printe a tela para fazer uma pesquisa aí sobre as regionalizações e as diferentes culturas da América. Quero agradecer a todos pela participação dessa aula. Boas férias a todos. Quero agradecer ao meu parceiro dessas aulas que nós tivemos em Geografia, sempre nos apoiando. Você é um grande profissional, Carlos, você é uma grande pessoa, tenho honra de ser seu amigo. Obrigado por tudo aí que você fez na aula de Geografia, tá certo, meu parceiro? Legal, obrigado pelas palavras, professor Antônio. Galerinha, aproveite as férias, não deixe de avaliar a aula no final. E nunca esqueça, não negocie os seus valores para que você possa deitar e dormir tranquilo, ok? Até depois das férias. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.